Olá, sejam muito bem-vindos às Dream Talks. É um espaço dedicado aos desafios da parentalidade, que pretende trazer ferramentas e reflexões com base na psicologia positiva, nas neurociências e nos métodos CORE, Kid e Teen Coaching, entre muitos outros. Espero que vos seja útil e que vos ajude a construir a vossa família de sonho. Olá, eu sou Inês Sotomayor, arquiteta de sonhos. E estamos aqui nas nossas Dream Talks para vos falar aqui desta passagem entre desde o que é que se torna um hábito até depois mesmo uma mentalidade fixa, uma mentalidade que não nos permite crescer. E isto tem muito a ver com um tema que eu também gosto muito aqui de abordar e que tem tido muito impacto na maneira como nós depois conseguimos organizar as coisas daí para a frente, que é a maneira como eu me vejo, como eu consigo interiorizar a minha própria imagem. E por isso, hoje o convite que eu vos faço é muito esta reflexão de percebermos de facto qual é que é a imagem que eu tenho de mim própria. E não tanto imagem exterior, ou aquilo que eu gosto ou não gosto no meu corpo, não é? Eu não gosto das minhas mãos, não gosto do meu nariz, do meu cabelo, e começamos aqui esta crítica, não é? Mas muito mais esta imagem interior que eu vou colocando para mim própria. E principalmente o impacto que isto depois pode ter, quer comigo, nas relações que eu tenho com os outros, quer até no desenvolvimento de situações que eu queira que aconteça. Por exemplo, eu até posso gostar do meu aspecto exterior, mas interiormente eu, por exemplo, posso ver-me como uma pessoa submissa, que não é capaz de dizer não. Quantas pessoas vocês não conhecem que dizem mas é que eu não sou capaz de dizer não, eu vou lá e depois acabo sempre por fazer e por aceitar e por não impor limites, não é? E portanto, e isto não só na relação familiar, não é? Nem na relação conjugal, mas também muitas das vezes até na relação profissional. Então é aqui perceber como é que eu própria vejo ou acredito aquilo que eu sou, um bocadinho aquilo, a minha essência, e como isso depois vai refletir na maneira como eu me comporto. Portanto, se eu vou dizendo para mim mesma, e por isso aqui esta ligação aos hábitos, porque isto acaba por ser já um hábito que nós vamos criando connosco, que é, eu não sou capaz de atingir determinados objetivos, isso é demasiado complicado para mim, eu vejo-me como uma pessoa pequenina que não é capaz de chegar lá e de ter voz, ou eu vejo-me pelo contrário como alguém com uma presença forte, se calhar até demasiado forte, que pode abafar os outros, e portanto isto tem tudo a ver com a maneira como eu interiorizei a minha própria essência. E isto é algo que se vai construindo desde a infância, não é? Que tem muito a ver também até com a forma como as nossas necessidades foram comatadas e como isso vai criando uma determinada imagem. E depois acabamos por sedimentar isso como hábitos, lá está, não é? Eu vejo muitos adolescentes, lá está, a dizerem que não gostam daquilo, que não gostam de sentir em determinadas, de algumas coisas suas, mas muito mais ainda é esta interiorização que eles já começam a fazer exatamente. Não, mas eu não sou para isso, isto não é meu, eu não tenho jeito para não sei o que mais, eu nunca vou ser capaz de fazer não sei o quê. Ainda ontem, um jovem que me dizia, eu não tenho valor nenhum. Portanto, estas coisas que nós vamos interiorizando para nós e que vamos aqui considerando quase como a nossa imagem, a nossa essência. E isso depois vê-se na nossa postura, no nosso comportamento, na maneira como nós falamos e, óbvio, depois nos resultados que nós temos, certo? E isto pega aqui, exatamente, com algo que eu acho que é um bocadinho aqui a base, que já vos falei em tempos, que é esta mentalidade fixa, que é eu começo a acreditar que é impossível mudar, que se nasce assim, se tem estas qualidades ou estas capacidades e faça eu o que fizer, nada vai alterar isso. Pelo contrário, o ter que fazer algo até é visto como
não. Isso, o esforço não é para quem tem jeito, não é? Não é suposto ter que haver esforço, é suposto ser algo inato, que se consegue fazer de uma forma natural, leve e que tudo é fácil e que... Mentira, não é? Nós sabemos que realmente é sempre preciso despender este esforço, não é? Para conseguirmos aquilo que nós queremos e para melhorarmos nas nossas habilidades e nas nossas capacidades. E portanto estão a ver como nós, no fundo, de situações até muitas das vezes de infância, de necessidades que não conseguimos que sejam supridas ao nosso entendimento, claro que sim, não é? Na nossa perspectiva, como isso vai criando aqui um bocadinho quase que a maneira, a nossa essência, a maneira como eu me vejo, a maneira como eu me vejo e me vejo na relação com os outros vai exatamente aqui provocar comportamentos e reações minhas que vão de encontro àquilo que eu acredito, né? Portanto, se eu me sinto inferior, eu vou ter comportamentos de inferioridade, porque nós precisamos que as coisas batam certo, não é? Inconscientemente, claro. E portanto, muito nesta fase de puberdade, adolescência, em que nós estamos a construir a nossa identidade, nós começamos exatamente a colocar-nos no nosso mapa mental e a começar a ver, ok, onde é que eu me insiro, como é que eu me vejo dentro da minha família, como é que eu me vejo no meu contexto com os meus amigos, como é que eu me vejo no meu contexto da paróquia, como é que, percebem, nas várias situações, como é que eu me enquadro e que essência é essa que eu transporto para os outros e para as minhas relações. E depois disso, então, no fundo, começando a criar aqui esta mentalidade fixa, rígida, de que as coisas não são possíveis mudar e de que não é suposto haver esse esforço e de que só tem ou não se tem. Ora, como vocês sabem, não é? O primeiro ponto, a base para qualquer desenvolvimento pessoal, seja com crianças, seja com adultos, seja até numa empresa, é acreditar que é possível mudar, porque senão nem vale a pena esse primeiro passo, não é? Nem vale a pena essa tomada de consciência e fazer diferente. Portanto, quando nós vamos aqui criando exatamente um percurso em que vamos acreditando que as coisas são fixas e que eu vejo-me de uma determinada maneira e que isso não é possível mudar, então sim, infelizmente estamos a passos largos para uma mentalidade fixa, rígida e que não nos vai deixar, que não nos permite progredir, evoluir e alcançar aquilo que queremos. E portanto o desafio hoje é aqui pensarmos um bocadinho como é que eu me tenho visto, como é que isso depois se reflete nas minhas relações e nas minhas ações e será que isso está assim tão sedimentado em mim ou eu acredito que isso é possível realmente alterar e que eu posso desenvolver aquilo que eu acho que é o melhor, não é? Para conseguir aquilo que eu quero. E digam-me como é que realmente têm-se visto, o que é que isso vos tem trazido de positivo ou não tanto, não vos tem ajudado assim tanto, porque é um bocadinho esta a base. Quando nós conseguimos mudar a maneira como nos vemos, não como os outros nos veem, mas como nós nos vemos, isso vai afetar todo o resto e vai ter um impacto enorme na maneira como nós nos comportamos, logo nos resultados que nós temos. Espero que vos ajude. Espero aqui pelos vossos comentários, pelas vossas práticas, como é que tem sido, o que é que isto ressoa em vocês ou não, o que é que vos faz sentido. E continuamos aqui neste sonhar, não é? Neste tentativa de realmente, quando começamos em nós, nós fazemos a diferença e nós conseguimos realmente aqui mudar algo para aquilo que a gente acredita que é o melhor. Por isso, aqui em conjunto convosco, vamos sonhar juntos. Eu sou a Inês Soutomaior, arquiteta de sonhos.